Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do 8. E indo para a sua pátria, ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vêm, pois, a este todas estas coisas? Estavam perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: não há profeta sem prestígio, senão na sua pátria e na sua casa. E fez ali poucos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu trago aqui para nós hoje um ensinamento, junto com a igreja, que é uma bênção para a nossa humanidade, né? É você acreditar que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Como a gente vê, tem certas denominações, certas pessoas, que ao interpretar a palavra, eles falam que Deus é início, começo, meio e fim, mas que Deus não era humano, ele não se tornou humano, né? Então, assim, é uma coisa sem lógica. Se Deus veio para nos salvar, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós, ele assume a nossa humanidade, ele se coloca diante de nós para que a nossa humanidade chegue ao céu. Então Jesus era verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. É esta incredulidade que Jesus não fez muitos milagres. E diante do milagre, sabe, irmãos, a gente tem que entender que o nosso Deus, ele age na simplicidade diante da nossa fé. Eu creio que Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem. Os milagres que acontecem não é somente para a gente ficar nos milagres, mas para a gente se unir a Cristo. Quando aquele homem, aquela mulher, que só quer somente os milagres, mas ele não quer se unir a Cristo, é uma fé morta, uma fé sem ação, é uma fé sem unidade com Deus. Somente busca o milagre, acreditando realmente que Jesus é verdadeiro Deus. Mas esses homens e essas mulheres, por caminhar com Jesus, eles falavam: não, esse aí é filho do carpinteiro, ele morou aqui com nós, então ele não é Deus. E é o que muitos hoje desfazem, né, da humanidade de Jesus. Ele era verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Ele, no momento que o Verbo se faz carne, ele assume ali a presença humana diante da divindade, e ali ele purifica toda a humanidade. Então, queridos irmãos, a gente tem que acreditar que verdadeiramente Jesus é verdadeiramente um homem, Jesus é verdadeiramente Deus. A humanidade que vem de Maria, o sim de Maria não foi à toa. Quando Isabel chama Maria, eis a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, ela está ali colocando esse dogma de Maria de ser mãe de Deus, né? Mãe do meu Senhor. Então, assim, tudo isso não é por acaso, Deus fez por boniteza. Se fosse assim, ele somente apareceria para nós, né, em espírito, e pronto, acabou. Mas então tem que ter um sentido a humanidade de Jesus. Tem que ter sentido para nós porque Jesus habitou. E é justamente isso que eu estou fortalecendo a nossa fé. É que eu e você creia que nós vamos ressuscitar em carne, como Tomé tocou. Porque a nossa humanidade é a humanidade que Deus ama, nos ama todos nós. Hoje eu ouvi, né? Como está lá no livro de Isaías: pode a sua mãe te rejeitar, mas eu não te rejeito. Eu te amo, filho. Eu não te nego. Pode tua mãe te negar. Você já viu uma mãe negar um filho? Mas Deus, o Pai, diz: não, eu não te nego, eu te amo. Então, irmão, que você se sinta amado, que você se sinta unido a Deus, com a unidade com Cristo, e que isso faça você crer que você é um filho amado de Deus, que Jesus é o nosso Senhor e que Jesus faz milagres, e o que ele fala nós temos que acreditar. Se você pedir ao Pai, Jesus diz tudo que Jesus fala para nós, que você pedir ao Pai ele não te dará, que filho que pede ao Pai um pão ele dará uma pedra. Jesus ensina tantas coisas diante da humanidade, diante de caminhar com ele, sabe, irmãos? Eu vou ler um pedacinho do trecho do diário. Diz assim: a verdadeira fé não é no milagre em si, mas na pessoa de Jesus. A fé na revelação que ele veio
nos comunicar. A partir daí, veremos grandes coisas acontecerem na caminhada de fé. Então, quando eu creio que Jesus é verdadeiramente homem, Jesus é verdadeiramente Deus, eu acredito na santidade, eu acredito nos santos, porque nós podemos se unir aqui, sede santo como eu sou santo. Então Jesus disse isso, que nós possamos assumir diante da fé que a nossa humanidade pode chegar à santidade, que eu e você podemos chegar à santidade para que nós podamos herdar o reino de Deus. Mas o que o texto diz para mim? Que eu creio que Jesus é verdadeiramente Deus, que Jesus é verdadeiramente homem, e diante disso, Jesus que pode mudar tudo na minha vida, só Ele. É a presença de Jesus como homem, a presença de Jesus como Deus, pode mudar toda a minha vida, meu irmão. Pode mudar a sua vida. Então, eu crer em Jesus, o milagre vai acontecer a partir do momento que eu creio que Ele é o meu Senhor, que a humanidade de Jesus, eu me unindo a Ele, no ensinamento dEle, no querer dEle, os milagres vão acontecer. Então, o primeiro passo, eu tenho que acreditar que o nosso humano é um humano que vai ser elevado à santidade com Jesus, porque ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E o que o texto me leva a dizer a Deus? Eu preciso de ver milagres, eu preciso de ver, Senhor, a Tua presença na minha vida. Eu necessito, Senhor, a Tua presença real no meu coração. Fecha teus olhos, meu irmão, e leva a tua mão agora. Eu te convido a buscar a face de Jesus. Eu te convido você a buscar a presença dele como um verdadeiro homem, a face do Senhor. Quando você olha aquela face de Jesus, aquele semblante que a gente tem, né, mais que se aproxima da verdadeira face de Jesus, quando a gente vê, foi tirado daquele véu, né, que envolveu ali a face de Jesus, que saiu do sangue, né, que foi limpado o rosto de Jesus, então nos aproxima mais da verdadeira face dele. Você buscando essa face, a presença de Jesus, a presença dele como homem, a presença dele como Deus na nossa vida, buscando a presença de Jesus agora, fecha teus olhos. Você já pensou, você abrindo teus olhos agora e você vendo Jesus na sua frente, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus? Como que você agiria se você pudesse tocar em Jesus hoje? Com a sua fé, com o seu coração, enxergando Ele, você correria, daria um abraço em Jesus, você ficaria parado. Com o que você faria, meu irmão? Diante da presença viva de Jesus. Esses homens estavam ali, essas mulheres estavam ali, e eles não creram que era verdadeiramente Deus e um verdadeiramente homem. Você já imaginou para nós que a nossa fé está como um grão de mostarda, e você vê Jesus, o que você fazeria agora? Você correria, abraçaria? Você dizeria o que para Jesus? E eu te convido a fazer isso agora, com as tuas palavras. Fala, Senhor, eu creio na Tua presença dentro da minha casa. Senhor, eu creio na Tua presença na minha vida, eu te amo, Jesus. A Tua presença me basta. Fala para Jesus, só a presença dEle. As pessoas ficam pedindo milagres, tantas coisas. Fala assim, eu só quero a Tua presença, Jesus, comigo. Sabe, irmãos, eu acho que aquele que entende o que eu estou falando não vai pedir outra coisa senão a presença de Jesus. É Ele aqui unido conosco, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a falar, nos ensinando a amar, nos ensinando a viver a graça de cada dia, cada momento, sentindo a presença de Jesus no irmão que você ajuda, sentindo a presença de Jesus na pessoa dentro da sua casa que você abraça, que você beija, que você diz eu te amo, sentindo a presença de Jesus naquela pessoa que você deu o que comer e aquela pessoa diz que Deus te abençoe, e você vê no olhar daquela pessoa o olhar de Jesus. Você já sentiu isso, irmão? Você já sentiu a presença de Jesus num olhar quando você ajudou alguém, quando você fez uma caridade, quando você ajudou alguém que aquela pessoa ficou tão grata por você ter ajudado, e você recebe aquele olhar e você fala assim, é o olhar de Jesus, é a presença dele, você sente ele. É realmente isso, meu irmão, que é diante da nossa fé, crer que Jesus está no enfermo, que Jesus está naquela pessoa que você visitar, que Jesus está no teu irmão dentro da sua casa, que Jesus está na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha. É quando você
transborda o amor dentro do seu coração, é a presença real do Senhor. E eu estou dizendo isso porque Ele falou, quando você acolher um dos pequeninos, é a mim que você acolhe. E tudo isso é ato de fé. E quando eu tenho essa atitude de fé, de acreditar nas palavras do meu Senhor, de acreditar no que Ele disse para mim, você imagina eu olhando Ele face a face. E é o que você está fazendo hoje, neste momento, diante da fé, acreditando que Jesus era verdadeiramente Deus, que Jesus é verdadeiramente homem. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus ilumine e a cada dia a convivência com Ele seja real na nossa vida. Sabe, irmãos, que a palavra viva de Jesus transborde no nosso coração todos os dias e que nós não tenhamos dúvidas do que nós professamos. Hoje, eu acredito, meu irmão, que Deus está tocando em muitos corações que somente imaginava Ele para ter um milagre, mas você sentiu o desejo da presença dEle. É diferente. A pessoa que busca só um milagre, só quer um milagre. Mas quem busca a presença de Jesus viva, acolhendo Ele realmente no teu coração, você quer ficar sozinho com Ele, você quer conversar com Ele, você quer ter intimidade com Ele. E hoje está despertando isso no coração de muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado